diz que a gente acorda esperando, não sabe exatamente o que, mas sente. Uma vibração no ar, um silêncio que parece carregar um aviso, como se houvesse uma mensagem a caminho, um sinal, um encontro marcado com o invisível. Mas nada chega, nada muda. E ainda assim a gente continua ali, com o coração encostado na porta, esperando bater. E essa sensação tão comum e tão ignorada é quase uma síndrome silenciosa da vida moderna. E o mais curioso é que ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina a lidar com essa espera que não tem nome, com essa ansiedade disfarçada de esperança, essa paralisia do quase. O mundo corre, as coisas acontecem, mas por dentro você não saiu do lugar. Você tá sempre esperando o próximo capítulo sem perceber que talvez o livro nem tenha começado. É como se a vida virasse um lobby de videogame onde você já apertou pronto, mas a partida não começa. E o pior, os outros jogadores parecem estar se divertindo. Você vê stories de gente sorrindo, viajando, vivendo e pensa: por que só eu tô aqui nesse modo de espera? A verdade é que muitos estão exatamente como você, mas em silêncio, fingindo estar no jogo. E essa espera invisível que nos consome é alimentada por uma promessa nunca feita, de que algo grandioso vai acontecer, como se o universo estivesse prestes a te enviar um convite recusável. Mas talvez ele tenha se perdido na caixa de spam da vida. E nesse vazio o tempo escorre. Cada notificação não recebida, cada ligação que não veio, cada talvez amanhã que não se cumpre. Tudo isso se acumula até virar angústia. Você já parou pra pensar que talvez essa espera tenha virado uma desculpa confortável? De esperar por algo que te impede de olhar por agora e perceber que o agora já é tudo que existe? É aqui que entra o paradoxo. Quanto mais você espera, menos você vive. E quanto menos você vive, mais você espera. Um ciclo vicioso que não para até que você o confronte. E talvez seja aí que mora a armadilha. Esperar demais pelo extraordinário faz a gente desprezar o simples. Porque quando você espera uma reviravolta épica, a vida passa. Nos detalhes, nos silêncios, nos gestos pequenos. É como ficar olhando pro céu esperando um cometa enquanto flores nascem aos seus pés. A gente vive numa sociedade que nos ensinou a esperar. Esperar a hora certa, a pessoa certa, o emprego certo, o momento ideal. Mas será que essa hora existe mesmo? Ou será que a gente foi condicionado a sempre postergar a ação, colocando a felicidade em prateleiras cada vez mais altas? É nesse ponto que seu cérebro se sabota. Ele faz você acreditar que algo vai acontecer, só que não agora. E essa ilusão de que está chegando é o que te prende. É como um jogo psicológico onde a recompensa nunca vem, mas a expectativa é o que te mantém conectado. O nome disso? Reforço intermitente. O mesmo mecanismo das redes sociais, dos cassinos e das mensagens que nunca chegam. Porque no fundo você já sentia que algo estava deslocado, que o tempo estava passando por você como um trem fantasma, barulhento, rápido e vazio. E você ali, na plataforma, esperando o vagão certo, o assento reservado, o destino ideal. Mas e se esse trem nunca vier? Ou pior, e se ele já passou várias vezes e você não percebeu porque estava distraído com uma notificação que nunca chegou? O mais cruel dessa espera é que ela te seduz com uma promessa de controle. Você acredita que está apenas aguardando o momento certo, quando na verdade está congelado, paralisado pelo medo de se mover sem garantias. E nesse teatro interno você vira plateia da própria vida, torcendo para que o roteiro mude sozinho, sem que você sequer tenha levantado para escrever uma frase. E essa espera não é sempre consciente. Às vezes ela se esconde no seu scroll infinito, naquele só mais um vídeo, só mais uma conversa, só mais uma chance de não fazer nada. É um ciclo vicioso de dopamina e frustração que vai drenando sua energia aos poucos, até que viver parece cansativo demais e esperar parece seguro. A verdade é que essa segurança é falsa. Ela é um campo minado onde cada passo que você não dá se transforma numa frustração invisível. E essa frustração vai crescendo, se acumulando como poeira debaixo do tapete da consciência. Até que um dia, sem aviso, ela estafa, vira tristeza, vira a pergunta que ecoa em silêncio. Por que nada acontece comigo? Só que acontece. Só que você não tá lá pra ver, porque tá esperando. Talvez você ache que o que te falta é uma chance, uma oportunidade. Mas muitas vezes o que falta é presença. Presença no agora, nas conversas, nas decisões difíceis. O que falta é assumir que viver é arriscado e que o verdadeiro medo não é de errar, mas de nunca ter tentado. A espera, por mais romântica que pareça, é o disfarce elegante da covardia. Porque ela parece passiva, mas na verdade exige que você acredite que a vida deve algo a você. E a vida não deve. A vida responde à ação, ao movimento, à entrega. E se você quer sair desse lugar, precisa entender que a espera só acaba quando você começa. Começa algo, qualquer coisa, porque a ação gera clareza. E clareza dissolve essa névoa emocional que te fez acreditar que era o mundo que estava parado, quando na verdade era você.
E tem algo ainda mais profundo nisso tudo. Essa espera não é apenas por algo externo. Em muitos casos é por uma versão de você que ainda não chegou. Uma versão mais forte, mais corajosa, mais viva. Você tá esperando por si mesmo, esperando se tornar alguém que dê conta da própria existência. Mas aqui vai um segredo que ninguém te contou. Essa versão não vem pronta. Ela é construída nos dias em que você age mesmo com medo, mesmo sem resposta, mesmo na dúvida. Ela nasce no momento em que você aceita o desconforto da incerteza e escolhe, ainda assim, dar um passo. Qualquer passo. Porque é isso que quebra a inércia. É isso que começa a desenhar o caminho. Esperar demais pela coragem perfeita é como esperar que a chuva pare pra só então aprender a nadar. Mas e se a vida for mar e não terra firme? Vai viver inteiro só depois que secar? Você talvez esteja procurando um sinal. Esse vídeo é esse sinal. Não porque ele tem todas as respostas, mas porque ele te mostra que nem toda espera é sagrada. Algumas são armadilhas disfarçadas de fé. E você precisa aprender a identificar quando a espera te fortalece e quando ela te prende. Não espere estar pronto. Ninguém está. Nem os que já começaram. Eles só cansaram de adiar. Porque a vida não recompensa quem espera melhor. Ela recompensa quem insiste, quem aparece, quem age. Não é sobre fazer tudo agora. É sobre parar de fingir que você não sabe por onde começar. Você sabe. No fundo, você sempre soube. Mas talvez só precisasse ouvir isso de forma para confirmar o que já ecoava aí dentro. E agora que você ouviu, o que vai fazer com isso? Talvez a maior revelação aqui seja entender que a vida nunca te prometeu um momento exato. Que o convite que você tanto espera nunca foi um envelope, uma mensagem, um acontecimento. O verdadeiro convite é a inquietação. E esse incômodo que você sente todos os dias não é castigo, é direção. Ele tá dizendo, vai. Ele tá implorando pra você parar de adiar. Porque enquanto você assiste a sua própria história esperando pelo clímax, a vida continua escrevendo finais que não te incluem. E isso precisa mudar, agora. No final das contas, a espera é só um véu fino entre você e a sua realidade. E atravessar esse véu pode ser desconfortável, assustador, solitário, mas também pode ser o início de tudo. Então respira fundo, porque essa pode ser a última vez que você faz isso como alguém que apenas espera. Daqui em diante, tudo pode mudar, se você quiser. Não precisa de um plano perfeito, de uma motivação celestial, de uma certeza absoluta. Precisa só de decisão. A decisão de não adiar mais o que te chama, de não ignorar mais o incômodo que te cutuca todos os dias quando tudo silencia. A decisão de levantar da cadeira e imaginar onde você tem esperado por uma vida que já tá acontecendo, só que sem você. Porque às vezes o que falta não é um grande acontecimento. O que falta é coragem para aceitar que nada vai acontecer se você não se mexer. E talvez seja esse o único segredo da vida. A mágica não tá em esperar que tudo faça sentido, mas se mover mesmo quando nada faz. Você chegou até aqui e isso diz muito. Diz que alguma coisa dentro de você ainda tá viva. Que apesar de tudo ainda existe uma faísca. E faíscas são tudo que o fogo precisa. A diferença entre quem vive e quem assiste está em acender essa faísca antes que ela se apague. Então, se o mundo não te amou, se ninguém te convidou, se nenhuma mensagem chegou, cria você o próprio chamado. Envia você a mensagem que tanto queria receber. Escreve você o começo da história que achou que viria pronto. Porque no fim, esperar é só outro nome pra desistir com educação. E você não nasceu pra desistir. Você nasceu pra viver até que a vida não tenha mais onde se esconder. E quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, você vai olhar pra trás e perceber que o dia em que tudo mudou foi aquele dia que você parou de esperar. E esse dia pode ser hoje. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer, de verdade. Espero que esse vídeo tenha te trago algo. Nem que seja uma fagulha, uma pontinha de reflexão, uma vontade sutil de se mover, de respirar com mais consciência, de talvez começar algo também. Eu decidi fazer esse vídeo depois de um momento em que as coisas não deram certo pra mim. Um plano que desmoronou, uma expectativa que virou silêncio, um vazio que começou a crescer. E nesse espaço entre o que eu sonhei e o que aconteceu, nasceu a ideia de transformar meus pensamentos em palavras, e essas palavras em vídeo. Mesmo que parecesse só um diário público, mesmo que as únicas visualizações viessem de quem eu enviei o link, eu só queria me mover, nem que fosse um pouco, nem que fosse devagar, sabe? Eu tenho muita dificuldade em me expressar. Talvez porque durante muito tempo eu fui o animado, o que fazia piada, o que distraía os outros das próprias dores. E quando você veste essa máscara por muito tempo, as pessoas esquecem que você também sente, que você também carrega um peso. E o pior é que, com o tempo, você mesmo começa a acreditar que não pode mais tirar essa máscara. Que se mostrar vulnerável vai fazer os outros duvidarem de você, do seu valor, da sua força. Então você guarda, esconde, sorri, até o dia que esconder começa a te consumir por dentro. Comigo foi assim, até que um pensamento me atravessou. E se ao invés de esconder, eu colocasse tudo pra fora? Não como um pedido de socorro, mas como uma ponte. Uma ponte entre a minha dor e a dor de alguém que talvez esteja se sentindo da mesma forma.
só que em silêncio. E fazer esses vídeos tem me feito bem. Mesmo com o trabalho que dá, mesmo com as poucas views, mesmo com a dúvida constante se eu tô indo na direção certa. Porque quando eu assisto, quando eu escuto a minha própria voz dizendo aquilo que eu precisava ouvir, eu percebo que eu tô aos poucos me resgatando. E se de alguma forma isso também estiver te ajudando, mesmo que só um pouco, então tudo já valeu a pena. Porque eu acredito que o mundo precisa de mais gente sendo honesto com o que sente. Precisa de mais gente transformando dor em criação, medo em movimento, silêncio em voz. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, comenta, compartilha se quiser. Mas principalmente, sente, permita-se sentir. Que às vezes é só isso que falta pra começar a mudar tudo. Obrigado pela audiência, de verdade. Até a próxima.